O brasileiro não adora, simplesmente adora a picanha. Quantas picanhas tem no boi? Não tem uma dúzia. Concorda comigo? Claro. E o brasileiro paga pela picanha um preço superior a filé mignon, paga o maior preço por aquilo. Então, o que você tem que descobrir é a picanha de cada mercado. Tá certo. Porque se você vender tudo, o frango inteiro, para só um mercado, você vai perder a oportunidade de vender pedaços do frango pelo dobro do preço. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui a ilustre presença de uma pessoa que eu admiro muito, de uma pessoa que tem contribuído muito para a avicultura, principalmente no negócio da avicultura, ali na esfera da gestão, na esfera estratégica da avicultura, que é o nosso amigo aqui, o Osler. Eu não vou nem arriscar falar o sobrenome dele, certo? Mas o Osler é tão conhecido que eu vou ficar com Osler, né? E obrigado, Osler, pela sua presença. Quero aqui, né, nessa introdução aqui, você mesmo vai se apresentar, mas eu gostaria de fazer uma apresentação e um agradecimento ao mesmo tempo. Você é um profissional que é super conhecido, dispensa a apresentação, né? Você está na avicultura já há décadas, né? E tem prestado essa grande, vamos dizer, contribuição no sentido do aconselhamento, no sentido de olhar os cenários, de ler os cenários. E nas suas palestras, né, você oferece ao público justamente essa visão estratégica do negócio avicultura. Então, muito legal ter você aqui com a gente no nosso episódio e vamos explorar aqui essa mente brilhante que é o nosso querido Osler. Osler, você faz, por favor, a sua apresentação. Ok, Café. Bom, a apresentação, você diz que eu sou muito conhecido, mas não se esqueça que eu sou muito conhecido pela minha geração, Café. Há uma garotada que está chegando que nunca deve ter me visto nem mais gordo, nem mais careca do que eu estou. Ok? Mas para esse público é que eu vou dizer que eu estou nessa atividade há 46 anos. E em 1978 foi quando eu vi em 1976 foi quando eu vi pela primeira vez na minha vida um frango e um suíno. Eu era feliz, então, e eu não sabia. Entrei nessa atividade, essa atividade tem porta de entrada e tem 46 anos que eu estou procurando a porta de saída. Eu entrei sempre na área de mercado internacional, essa é a minha especialidade, essa foi a minha especialidade sempre. Então, em 1978, eu comecei a ser responsável por exportação numa empresa, e nessa empresa, em 1978, eu queria exportar. O Brasil não representava absolutamente nada no mercado internacional de carne naquela época. Só para você ter uma ideia, em termos de frango, frango e suíno, nós podíamos exportar para 8 países. E nós representávamos 1,3% do mercado. Eu vou me centrar aqui no frango. No dia de hoje, nós exportamos para 156 países. E nós representamos 1/3 do mercado internacional. Isso foi a construção que nós fizemos. E na época eu tive uma felicidade muito grande, porque o meu maior competidor era também um grande amigo. E nós dois tínhamos formações semelhantes e nós sabíamos que não adiantava nada nós ficarmos brigando por mercados que a gente não tinha. Então, o que nós decidimos na época
ele era presidente da ABEF e eu era vice-presidente da ABEF, foi que nós íamos trabalhar junto para abrir mercado. E quando tivesse aberto, aí apaga as luzes, dá uma faca para cada um, eu que saí vivo que fico com ele. Mas não adianta ficar discutindo qual vai ser a tua fatia da torta se não tem torta. Primeiro você tem que trazer a torta para a mesa, aí depois você briga por ela. E nós fizemos a abertura conjunta de muitos mercados. E tivemos atuação conjunta em outros mercados. Eu vou me permitir dizer que algum desses mercados, digamos, eu é que fui a ponta de lança, esse meu amigo foi a ponta de lança em outros mercados. Eu fui a ponta de lança no mercado da Alemanha, eu fui a ponta de lança no mercado do Japão. Fui eu que fiz a primeira vinda para o Japão. E nós começamos, na época, a coisa era extremamente concentrada no Oriente Médio. Quer dizer, as nossas exportações eram fundamentalmente de frango inteiro e para os países do Oriente Médio. A Arábia Saudita era a rainha, Kuwait era o vice-rei, e toda ali a região do Golfo, esse era onde nós fazíamos, eu te diria, perto de 90% das nossas exportações. E por que eu acabei abrindo algum desses mercados? Porque quando eu fui contratado pela tal empresa que me colocou para exportação, essa empresa fazia parte da UNEF, União Nacional dos Exportadores de Frango. Então eles me disseram o seguinte: olha, tu faz o que quiser, mas não toca em frango inteiro, porque isso fica na mão da UNEF. Nós queremos é que você abra mercados para partes, para carne suína, para outras coisas, outros mercados. E foi isso que eu fiz, então. Até que um dia a UNEF, foi dissolvida e me foi passado também o Oriente Médio. É por isso que, então, eu cheguei na frente numa série de mercados, porque eu tinha sido contratado para isso. Então, eu vendia muito para as Ilhas Canárias, eu vendia muito para o Chip Chandler da Holanda e da Alemanha. Era uma série de operações que eu fazia para esses mercados. E assim foi, até que nós fomos evoluindo, e nesse período, que chega o dia de hoje, nós saímos do frango inteiro, fomos para o frango em pedaços, 5 partes, daí evoluímos para fazer produtos. Para você ter uma ideia, eu fui acusado pelo vice-presidente de operações industriais, né, da Sadia, de ter desenvolvido 270 cortes de frango diferentes. Eu nunca admiti isso, obviamente que ele estava cometendo um exagero, mas eu entendi o ponto de vista do exagero dele. Mas, se eu te disser que eu não desenvolvi absolutamente nada, porque eu não tenho imaginação. Eu copiei, e eu copiei não do que alguém já estava fazendo, eu copiei de quem usava. A primeira pessoa que eu levei para dentro da empresa para a qual eu trabalhava para mostrar corte de frango para o pessoal de produção foi um sujeito que eu conheci na feira. Olha que legal. O cara... E eu aprendi com ele, quer dizer, você tem uma ideia, Café, eu tenho 5 títulos universitários. Eu aprendi muita coisa com gente que não tem nenhum título universitário.
E ele me ensinou, eu tenho doutorado em marketing, para você ter uma ideia. Mas esse me ensinou o que é marketing de corpo a corpo. Ele ficava lá na banca dele de frango, chegava a senhora lá e dizia, eu vou levar esse frango. Ah, mas claro, minha senhora. Será que o senhor pode partir ele em dois? Ele partia. Será que o senhor pode fazer não sei o que? Ele fazia. E ele fazia ali o que a pessoa pedia. Eu levei ele para dentro. Contratei, de quanto custa teu dia, contratei e levei para dentro de um abatedouro, onde nós tínhamos uma bela sala de corte, para mostrar ao pessoal da sala de corte o que você podia fazer com um frango. Essa foi a primeira demonstração. E, posteriormente, quando eu estava vendendo no exterior, eu passava 80% do meu tempo viajando. Eu não tive família. Eu não podia ter família porque nenhuma mulher atura isso. Ok? Então, eu passava 80% do meu tempo viajando. E quando eu chegava nos países de destino, eu não queria ficar no escritório. Eu queria ir para onde o nosso frango era entregue para ver o que as pessoas faziam com ele. E aprendi aí na restauração muito desses produtos. Eu me lembro no Japão, um dia entrei num restaurante que era menor do que essa sala onde eu estou. E aí eu vi que nós mandávamos perna desossada inteira, que era assim, e o sujeito lá cortava aquilo em pedacinho, sabe, em quadradinhos, num produto que chamavam kagogiri. E eu disse, se eu fizer isso para o senhor, mandar já cortadinho, a grande discussão em japonês que eu não entendi uma palavra, vários cigarros fumados, e finalmente dizia, adoraria. Ok? Então passamos a fazer isso. E foi assim que eu fui copiando o que as pessoas faziam e levava para a fábrica e produzia. E alguns dos produtos que até você hoje, café, come, foram por besteiras que eu fiz. Posso te dar um exemplo? Claro. Você gosta de coxinha da asa? Adoro. E o miolo também adoro, os dois. Sabe como é que nasceu a coxinha da asa? Não. Eu fiz um contrato de 45 toneladas de Tebazaki para o Japão. 45. O que é Tebazaki? É a junta do meio mais a ponta da asa. Isso é o Tebazaki. Aí me sobraram 45 toneladas do que a gente chamava, na época eu chamava de Tebanaka. E eu não tinha nome em português para aquilo. Aí eu fui para o colega do mercado doméstico e disse para ele o seguinte, olha, eu vendi Tebazaki, me sobraram 45 Tebanaka. Ele disse, o que é isso? Eu disse, a asa, ela tem, a ponta da asa tem o meio e tem a parte que conecta a asa com o peito do frango. É essa parte que me sobrou, porque o meio da asa e a ponta da asa eu vendi para o Japão. E tem 45 toneladas dessa parte aí, que a gente chama de Tebanaka. Aí ele disse, só fez assim, Dias depois ele me liga e diz assim, Osler, aquele negócio se eu vender por preço de asa, tá bom? Ele vai ser o melhor negócio que nós já fizemos, porque eu vendi metade da asa para os japoneses pelo dobro do preço de uma asa. Se você vender isso agora pelo preço da asa, pô, a empresa vai nos dar beijo. Ok. Dias depois ele liga e diz assim, Osler, aquele troço que você nos vendeu é a coxinha da asa. Quando ele diz coxinha da asa, eu digo, espera um pouquinho só na linha. Chamei minha assistente e disse, registra no INPI coxinha da asa para gente. Foi recusado, naturalmente, mas tentei transformar numa marca esse negócio. Então, esse produto nasceu
de um contrato que eu fiz e da mancada que eu fiz de deixar sobrar metade. Aí, o que tem interessante na história é que quem comprou não sabia o que era, quem vendeu não sabia o que era, mas o produto se tornou um tal sucesso que uma semana depois ele disse, olha, a coxinha da asa vendeu, você não pode nem imaginar o que vendeu aquele troço, pode preparar 100 toneladas daquele troço para a gente. Eu disse, não, deixa eu dizer para você, aquilo foi só um contrato. Ele disse, olha aqui, você estava, eu não vou dizer onde que ele disse que eu estava, eu te tirei de lá. E como isso funciona, não é você me botar lá, porque eu tirei você de lá. Se vira a ordem, está indo para aí dentro. 100 toneladas de coxinha da asa. Aí, eu imediatamente entrei em contato com os japoneses, tive uma reunião com eles, e eles, longas discussões, quase um cigarro fumado, eles disseram, não tem como. Não tem como. Agora, o meio da asa a gente pode comprar. Eu digo, pode comprar o meio da asa? Pode. Eu digo, ok, está vendido. Me sobrava a pontinha da asa. Aí eu fui para o mercado de Hong Kong e disse perguntei ao meu cliente, era Wong & Sons, era o nome da empresa. Eu disse para eles, vocês têm mercado para pontinha da asa? Ele disse, tem. Mas não é para toda a quantidade que você quiser. Eu disse, qual é a quantidade que vocês podem? Ele disse, olha, a gente não vai conseguir nunca vender mais do que 1.000 toneladas por mês. O meu problema estava resolvido. Vendeu as 3 partes, né? Vendi as 3 partes. Quer dizer, foram sempre o que eu fiz na vida, e para aí que chegamos a 100 e poucos cortes, foi você vendia um aqui, sobrava para vender a outra. Então vamos pegar agora um exemplo com carne bovina. O brasileiro não adora, simplesmente adora a picanha. Quantas picanhas tem no boi? Não tem uma dúzia. Concorda comigo? Claro. E o brasileiro paga pela picanha um preço superior a filé mignon, paga o maior preço por aquilo. Então o que você tem que descobrir é a picanha de cada mercado. Tá certo. Porque se você vender tudo, o frango inteiro para só um mercado, você vai perder a oportunidade de vender pedaços do frango pelo dobro do preço. Isso é que você faz a rentabilidade. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Muito legal, Osler. Até aproveitar essa história, eu ia até te perguntar isso, para você contar uma história assim, exatamente pitoresca em relação à abertura de mercado, e você nos brindou aí com toda essa história da asa aí, que é muito legal, né? E um pouco disso, viu, Osler? Eu queria fazer esse resgate, aí eu já falei isso no começo, mas essa contribuição que você deu para a nossa avicultura, né? Uma pessoa que está lá num país conversando em língua diferente, brigando com visões diferentes e achar soluções, né? Então, te parabenizar aí e agradecer por tudo isso que você veio da avicultura. Mas deixa eu te fazer uma pergunta também nesse cenário do pitoresco aí. Você falou aí que abriu vários mercados, deu até o exemplo da Alemanha. Assim, conta um bastidor de como que abriu um mercado, como é que você chega, quem é o seu contato, e assim, é claro que nós não temos tempo para explorar detalhes, mas assim, o que é chegar num país onde assim, você está abrindo um mercado, quer dizer, você tem o seu produto, mas assim, como você falou, você vai começar, assim, conta um pouquinho dessa história aí, o que é abrir um mercado, seja lá o que for, o que
Hoje, é claro, hoje o mundo é globalizado, naquela época, né, era tudo muito mais difícil. Mas exatamente nessa linha do bastidor aí, de que a gente não conhece, como você nessa linha que você acabou de contar aí da ASA, conta como é que é abrir um mercado. Eu sempre parti da premissa de que eu sempre tenho o que aprender. E eu acho que a melhor educação é quando você consegue aprender a aprender, porque aí você nunca vai parar de aprender. A partir dessa visão que eu tenho, não tinha congresso que eu não fosse participar, não tinha feira que eu não fosse participar. Primeiro para ver o que os outros estavam fazendo e para ver se eu tinha espaço para vender alguma coisa, para encontrar alguém. E foi muito disso com quem esses contatos eu acabei criando, digamos, uma presença, amigos em todos os setores, em todos os segmentos. Eu conhecia todo mundo, eu conhecia todos os meus competidores, eu conhecia muito dos clientes dos meus competidores, e era na época em que você não podia nem sonhar. Aí, um dia, eu encontrei uma fragilidade lá. A fragilidade era a seguinte: eu poderia vender fígado de frango para eles usarem em pet food. E aí eu comecei a vender fígado de frango em pet food e fui fazendo um aspecto de superar a performance dos fornecedores que eles tinham locais. Porque para o sujeito local, lá o europeu, o fígado de frango era um subproduto que ele vendia para aquele cara que usava fazer comida para cachorro. Para mim era o único produto que eu podia exportar para a Alemanha. Então eu ia para o importador e dizia o seguinte: tá bom, posso fazer algum ajuste? Ele dizia: olha, você sabe que agora aqui tem umas leis na Alemanha meio duras, se você puder reduzir o número de caixas de papelão, mas para eu reduzir as caixas de papelão, só se eu fizer uma macro caixa. Ele disse: não, você vai me dar o mesmo problema. Não dá para você fazer um pallet só com o plástico. Puxa, o cara acabou de me dar uma dica de como economizar caixa de papelão. Eu fui para lá e para fazer essa coisa de maneira que os blocos, porque eram uns blocos de 15 quilos, não ficassem assim, o que eu fiz? Primeira coisa, eu tive que reduzir o tamanho dos blocos para 12 quilos, para eles ficarem bem retinhos e um poder empilhar em cima do outro. Fizemos aquele negócio, botávamos umas estruturas assim na lateral do pallet e passávamos filme em volta. Quando eu cheguei com isso, disse para o cliente: olha, no próximo embarque eu vou te mandar um exemplo, você vê se a coisa funciona para você. Ele ficou encantado. Quer dizer, porque para o outro sujeito está vendendo subproduto. Para aquele cara que me comprava, era a matéria-prima do produto dele. Então, quando ele vê um cara dando aquela atenção, ele começa a falar, agradecer ao sujeito que me apresentou, e o sujeito que me apresentou chamava-se Peter Big, que era presidente da Associação dos Importadores da Alemanha. Uma coisa faz a outra, uma coisa faz a outra, e assim é que chegamos lá. Quer dizer, quando você abriu, às vezes você não pode abrir uma porta, porque a porta está trancada e a porta é de aço, e tem 2 guardas na porta. Mas às vezes tem uma janela aberta. Desde que você consiga mostrar as coisas, Hong Kong, posso te dar outro exemplo, nós chegamos a vender, só para que tu tenhas uma ideia, nós chegamos a vender 450 toneladas mensais para Hong Kong
de produtos que depois, uns 75%, eram levados para a China de bicicleta. Nossa. Então vinha o chinês de lá, trazia uma série de produtos que ele era escambo, era escambo, quer dizer, do tempo da Idade Média. Ele trazia aqueles produtos e, com esses produtos, o que eu posso comprar? E o cara dizia as coisas que ele podia comprar. Ele levava lá, então ele levava a ponta da asa, ele levava o pé do frango, quando sobrava mais algum, ele levava copa-lombo de suíno. Em suma e resumo, eles iam levando os produtos que podiam e botavam nas bicicletas. Eu, muito curioso, pedi ao meu importador para me levar até a fronteira, para ver aquilo, os caras atravessando. Quando eu vi o movimento, que naquela época eles ainda usavam aquele traje de Mao Tse Tung, era aquela coisa assim, eu digo, na época não tinha satélite espião, mas já tinha o U-2. Eu digo, o U-2 já deve estar vendo isso, os chineses devem estar um U-2, devem ter um U-2, devem estar... Então esse troço aqui é autorizado. Foi a minha conclusão. O que eu fiz? Comecei a entrevistar esses compradores sobre o que eu podia fazer para melhorar para eles. E eles disseram, reduz o tamanho das caixas. Porque cada caixa é 15 quilos. Então tem um limite para quanto a gente pode levar na bicicleta. E além disso, eu sou obrigado a levar 15 quilos de um produto. Se eu pudesse levar de mais produtos, me ajudaria muito. Sabe? Então, nós desenhamos uma caixa. E lá em Hong Kong eu mandei fazer como se fosse um estribo que dava para acomodar as caixas. Sabe? Era feito umas fitas assim de um plástico muito resistente, como se fosse um porta-bolsas, e servia, botava em cima do cilindro da bicicleta, dava para colocar para frente, para uma que ficava assim para cima da roda dianteira, outra para a roda traseira. Em suma resumo, os caras conseguiram levar uma caixa a mais e de produtos diferenciados. Isso fez toda a diferença. São esses pequenos detalhes, né, Oswald, que foi fazendo com que a nossa avicultura fosse ganhando aí mundo afora os mercados. Né? São você fazer não o que é conveniente para você, mas sim o que o mercado ou quer ou precisa. Veja no presente momento. Dessas coisas todas, nós evoluímos para os produtos desossados, depois evoluímos para os produtos industrializados e nós achávamos que industrializado era empalar tudo. Põe produto empalado nisso. Aí depois descobrimos que o consumidor cuida, não gosta de ter a barriga que eu tenho, então comia pouco empanado. De toda aquela gama de empanados que nós lançamos, hoje sobrevive uns poucos só. Correto? E a coisa foi evoluindo, mas foi evoluindo. E aí eu posso dizer uma coisa para você, eu fui contratado por um amigo, eu sou chamado por ele, disse, olha, eu comprei esse abatedora, que era no Rio Grande do Sul, e queria te mostrar a linha de produtos que nós temos. Eu fui lá, vi a linha de produtos e disse, o que você acha? Eu disse, bom, o que eu acho é que você está cometendo um erro, mas eu consegui entender até o motivo. Nós dois somos formados de Sadia, mas você não está mais na Sadia. Você fez uma linha da Sadia, mas a gente na Sadia nunca foi sobre a nossa capacidade de criar produtos, mas sim sobre a nossa capacidade de distribuir horizontalmente os produtos. Essa era a nossa força. A nossa força era distribuição, logística e marca. Os produtos vinham atrás disso. Você está tentando fazer isso e não vai funcionar porque você não tem a distribuição horizontal. Então, por que você não faz o que a Sadia
não faz. E eu mostrei para eles, eu faço planejamento estratégico para as empresas, e a primeira coisa que eu faço planejamento estratégico é examinar o quadro demográfico. E mostrei para ele que o número de lares no Brasil com 1 ou 2 ocupantes estava cada vez maior o número, já tinha naquela época chegado a 16% de lares, que casamento estava sendo muito postergado, filho estava começando a ser postergado também, ter filho, as pessoas começando a valorizar mais a sua realização profissional. E eu disse para ele o seguinte: essas pessoas são 2 pessoas, elas não vão querer quilos, elas não vão querer peças, que era o que nós sempre vendíamos. E esses jovens agora, que pensam só em trabalhar, eles não sabem cozinhar. Então vamos fazer produtos em porções. Ninguém come quilo, as pessoas comem porções. E começamos a fazer porções de vários produtos. Se fosse sem osso, não podia exceder 500 gramas, dava 225 gramas seria o ideal, mas não pode, né? Por causa tem as leis aqui no Brasil, etc. E tal. Então, era no máximo 500 gramas. E se o produto tivesse osso, não devia ultrapassar 800 gramas. E esses produtos tinham que ser à prova de idiotas. Ou seja, por quê? Porque quem passa o dia inteiro na rua não sabe cozinhar. A pessoa sai correndo de casa, dá um beijinho aí no seu cônjuge e sai correndo e toma um café direito perto do escritório. Ela que trabalha ou ele que trabalha, mesma coisa. Comem, almoçam fora. Na volta estão exaustos. Então o que eles fazem? Ou come besterol, ou come take-out, e na época delivery. Qual era o delivery da época? Pizza. Era só pizza. Hoje você tem delivery para o que você quiser. Ok? Então eu digo, vamos fazer um produto que a pessoa tire da embalagem, coloque no forno e fique pronto. E que tenha uma porção para 2 pessoas. Porque essa nova juventude, esses jovens que estão aí profissionais, eles não sabem cozinhar, mas eles têm uma profunda consciência social e não querem jogar comida fora. Então ele teve um grande êxito com isso. O êxito foi tão grande que a empresa dele foi comprada, não vou dizer por quem, não vou dizer qual era a empresa, mas foi comprada por um dos gigantes. Essa lição, né, Oswald? Saber ler esses sinais, né? Mas isso que é o marketing, porque eu adoro quando eu escuto as pessoas definirem marketing aqui, e marketing eles pensam que é promoção, que é propaganda. Marketing não é isso. Marketing é encontrar uma necessidade consciente ou inconsciente do consumidor, desenvolver um produto para satisfazer e atender aquela necessidade e, se possível, nesse processo, ganhar dinheiro. Isso é que é marketing. Oswald, vamos conversar um pouquinho sobre como que você, né, uma pessoa que conhece a avicultura, né, de dentro para fora, de fora para dentro, enfim. Vamos falar um pouquinho do cenário atual, certo? Que, assim, como que você está enxergando esse momento atual? O que você está projetando aí em termos gerais, em termos de crescimento? O que é hoje, talvez, os nossos gargalos? Onde a gente está, enfim, acertando, onde a gente está errando? Assim, eu sei que é difícil, né, em alguns minutos, resumir tanta coisa, mas, assim, eu queria que você, né, falasse um pouco do hoje, que é uma pessoa que você tem toda essa experiência do passado, né, e que consegue também enxergar de uma maneira diferenciada o mercado. Como é que você está enxergando hoje o nosso momento da avicultura? Café, felizmente é difícil,
Sabe por que, felizmente, é difícil? Porque é isso que eu vendo. Tá certo. O que eu vendo são cenários para planejamento estratégico há 10 anos das empresas. E eu tenho cliente em 39 países. Ok? Eu digo o que vai acontecer e quais são as atitudes que eles devem tomar para enfrentar o que está vendo. Então, vou te dar aí. Nós viemos, a partir da segunda metade dos anos 80, nós retiramos a avicultura. Aliás, a avicultura não. Toda a pecuária. Nós retiramos daquela atividade que era de fundo de quintal e transformamos numa indústria moderníssima. Isso ensejou um crescimento enorme, sobretudo, por exemplo, veja o frango. Por quê? Frango antes, no Brasil, era mais caro que carne bovina. Tinha um barão de Tararé que dizia: pobre quando come frango, um dos dois está doente. Porque todo mundo criava seus frangos, e quando o cara estava meio doente, eles matavam um frango para fazer um caldinho de frango para o cara, uma canjinha para o cara melhorar. Ou se o frango estava assim meio, eles matam antes que morra, né? Então, por isso que era coisa... Porque era mais caro que a carne bovina. Bom, frango ficou acessível, chegou um determinado momento, a carne de frango foi inclusive o símbolo da estabilidade do custo de vida no Brasil durante o Plano Real. Ok? Nós tornamos a carne mais acessível, e o brasileiro comia 4 quilos, hoje come quase 50. Tá? No mundo nós também tornamos a carne bem mais acessível. Esse foi um mérito que nós tivemos. Isso ensejou para a indústria um crescimento absolutamente impressionante. E as pessoas no nosso setor estão acostumadas a crescer, e o empresário do nosso setor quer cada vez crescer mais. Então aqui vai um alerta. O alerta é que nós tivemos 4 tsunamis. O primeiro tsunami foi a febre suína africana na China, que gerou um déficit no abastecimento chinês de 10 milhões de toneladas de carne suína. E a China entrou no mercado internacional comprando para fazer aquilo, para continuar abastecendo. Obviamente, não dá para encontrar, na época não dava para encontrar 10 milhões de toneladas de carne suína no mercado internacional, porque na época nós vendíamos 7 milhões e 800 para todos os países. O mundo inteiro vendia 7 milhões e 800. Então eles tiveram que passar a comprar frango, eles passaram a comprar bovino. Mas não, bovino não é caro para burro, mas o suíno lá ficou o preço de caviar quase. Então deu para tirar o bovino, que era consumido na China em restaurantes e só em datas de comemoração, normalmente almoço patrocinado por alguma empresa, ou jantar, ou recepção, e passou a ir para a mesa dos chineses mais abastados, uma vez pelo menos por semana. Ok? Isso tudo fez com que disparassem os preços. Para disparassem os preços das carnes, todo mundo quis produzir mais, disparou os preços dos grãos. A China decidiu reconstituir o seu rebanho de suíno, acelerou ainda o aumento do preço do grão. Então a doença peste suína africana foi se estendendo, chegou à Europa. Ok? Esse foi o primeiro grande tsunami. O segundo grande tsunami chama-se Covid-19. Mas o problema, você ficou em casa, eu fiquei em casa. E aquele pessoal da nossa economia submarina, aquele cara que te vende coisa no sinal, no farol de trânsito,
aquela senhora que vem aqui limpar, passar roupa. A economia informal foi paralisada, isso provocou uma recessão econômica. Esse foi o terceiro. Essa recessão econômica atinge o mundo inteiro. E recessão econômica sempre leva a menor consumo, menor atividade econômica. Aí, com essa situação, a gente chega até junho de 2021, quando eu passei a dizer aos meus clientes, tem luz no final do túnel. Se preparem porque vai voltar a crescer. E o último trimestre do ano 2021 foi um dos melhores trimestres que nós tivemos, sobretudo quando comparado com o que foi 2020, 2019 mesmo. Aí nós entramos em 2022 cheio de otimismo. Vamos recuperar, vai crescer um monstro. E em fevereiro, os russos me faziam o favor de ir libertar a Ucrânia. Começa uma guerra, essa guerra faz com que disparem os preços da energia, do petróleo. Essa guerra ameaça o suprimento de grãos da África. A gente aqui no Brasil, sempre quando pensa em frango, suíno, bovino, a gente está sempre pensando em soja e milho. Se você é europeu, se você está no norte da África, você está pensando sempre em trigo. E outras oleaginosas, inclusive a soja. Ok? Girassol. Quem é o grande produtor de girassol do mundo? Ucrânia. Trigo, Rússia e Ucrânia. E, subitamente, o fluxo de navios está ameaçado, o fornecimento, sobretudo, aos países africanos da costa do Índico, ameaçado. Os preços dos fretes vão para cima. Ao mesmo tempo, o eixo de demanda se desloca para a Ásia. Se desloca para a Ásia, a partir do grande exportador, que é o Brasil, há dois grandes exportadores no mundo que geram excedentes exportáveis que fazem o mundo comer. Chama-se Brasil e Estados Unidos. Só que no Brasil, nós temos que sair e estamos a 49 dias de navegação. Ou seja, os navios levam mais tempo para ir, já que a demanda está concentrada na Ásia. Falta container, porque leva muito mais tempo para os containers virem de volta. Isso provocou que, se você quiser comprar um navio no dia de hoje e for a uma estaleira, eles dão uma gargalhada se você dizer o seguinte: eu queria que vocês me entregassem um navio no ano que vem, 2024. Aí eles vão cair no chão de rir. Você diz, ok, 2025, eles vão ter outra gargalhada, porque nenhum estaleiro no mundo está aceitando encomenda para antes de 2026. Ok? Fábrica de container está a 1000. Ok, essa é uma situação da qual nós estamos saindo e nos adaptando, com as consequências de grão mais caro e menor poder aquisitivo das pessoas, porque é um processo de recuperação econômica, e 3, inflação. Inflação na zona do euro a 6,5, eles não vinham, não sei há quantos mil anos. Ok? Então, essa é uma situação, e essa situação está determinando novas modificações na nossa atividade. Eu não sei ainda quanto tempo a gente tem, mas eu vou tentar fazer um resumo.
Se você me perguntar o que vai acontecer nos próximos 10 anos, eu vou dizer o seguinte: nós vamos continuar crescendo, como sempre crescemos. Mas nós vamos crescer pela primeira vez em décadas a um ritmo mais discreto, mais lento. Ou seja, quem está pensando aí, como no Brasil, o pessoal chega e diz: olha, estou pensando em crescer um pouquinho. Eu pergunto: o que é um pouquinho? O cara diz 5%. Deixa eu dizer o seguinte: 5% deixou de ser um pouquinho já há algum tempo. Ok? Vão ter menores crescimentos e vai ter cada vez uma acentuação maior da mudança da geografia da proteína animal no mundo. A curto prazo, privilegia o Brasil. Na Europa está tendo uma redução enorme em relação aos plantéis, sobretudo de suíno. Quer dizer, então, vai diminuir a competição? Sim, vai diminuir a competição, vai exercer menos pressão sobre o preço dos grãos na Europa, mas não se esqueça que cada espaço que for criado vai ser ocupado por alguém. Não é que as pessoas vão comer menos carne. Elas vão continuar comendo cada vez mais carne, mas o crescimento desse consumo, ele vai estar centrado, número 1, na Ásia, número 2, na América Latina, número 3, na África. E a América do Norte, vai ter um crescimento. Vai ter um crescimento bem menor, enquanto que o crescimento América Latina de consumo deve ser de 14%, o da África deve estar ao redor dos 13%, o consumo nos Estados Unidos deve representar 6% da expansão do total do consumo. Não sei se eu me fiz claro, ou seja, se você faz 347 milhões de toneladas no mundo, e se você vai passar para 390, eles vão ter 6% desse aumento. A maior parte desse aumento vai estar na Ásia e América Latina, depois África. E a Europa? Infelizmente, a Europa, as projeções que nós temos é de queda de 1,8%. Ok? Esse é o cenário. E grão, vai então ficar baratinho para burro? Pode tirar o cavalinho da chuva. Não vai ficar baratinho. Não vai ter mais preço mágico, como nós chegamos a assistir nesses anos aí, preços de grãos atingindo preços mágicos. Mas não vão ser preços que vão cair. Eles vão ter uma tendência a se manter estáveis, ascendentes em preços nominais, e eles vão ter tanto o preço da carne quanto o preço dos grãos uma discreta tendência ao decréscimo em termos de preço real, quer dizer, quando eu deflaciono. Ok? Esse é o cenário. Nós vamos crescer menos, vamos ter uma modificação na geografia, ou seja, vai se acentuar a modificação da geografia de quem produz, quem exporta, quem importa e quem consome. Esse é o que nós podemos esperar, e eu estou te dizendo 10 anos, porque são esses os números que eu vendo para os meus clientes. Mas posso garantir para você que isso vai durar 20 anos. E tem algum risco? Tem alguma bomba aí? Tem uma bomba. Literalmente, tem bomba. Se o conflito em curso, seja na Europa Oriental, seja no Oriente Médio, se estender, ampliar,
tiver novos participantes, aí eu te proponho que a gente faça outro encontro para discutir, porque se você me perguntar o que vai acontecer, eu vou ter uma resposta muito breve para você. Eu não tenho a menor ideia, mas não vai ser bom. Ô Osler, a gente já está com o tempo estourado aqui, mas eu não resisto a fazer uma pergunta, mas sem querer ser futurologia. Você acha que nós vamos passar os Estados Unidos na produção? Uma hora a gente passa? Ou acho que isso não está no seu cenário? A gente vem crescendo um pouquinho mais que eles, né? Mas eles têm uma avicultura fantástica, muito bem estruturada, bem organizada. Mas você acha que a gente passa eles? Eu não estou preocupado em passar os Estados Unidos em quantidade. Eu não sou pago em toneladas, eu sou pago em dinheiro. O que eu estou preocupado é cada vez ser mais competitivo que os Estados Unidos. Isso nós somos. Isso nós somos profundamente mais competitivos e temos uma outra coisa. Nós estamos liderando a exportação porque a gente faz o que o cliente quer, não o que é bom para o abatedor ou o que está sobrando no mercado doméstico, que é o caso do norte-americano, e essa situação não vai durar para sempre. O americano gosta de carne de peito, não gosta de carne escura, mas eu te lembro uma coisa, asiático gosta de carne escura, africano gosta de carne escura, latino gosta de carne escura. Por algum acaso está havendo alguma modificação na composição demográfico-racial dos Estados Unidos? Não, né? Será que isso vai afetar as preferências por tipo de corte de carne? Então, os brasileiros aí que ponham as barbinhas de molho, porque a festa vai durar, mas se você tiver com a sua empresa aberta para os próximos 50 anos, eu te aconselho a dar uma olhada no que pode acontecer nos Estados Unidos nos próximos 20 anos. Muito bom mesmo. Nossa, que aula, que legal, que tanta informação, né, com as suas sensibilidades. Osler, para a gente terminar então esse nosso episódio, né, a gente tem uma tradição no nosso podcast de terminar ele com 3 perguntas. E a primeira é: qual livro da área técnica, né, da sua área de trabalho, é um livro que se você acha que é uma referência, que vale a pena você, vamos dizer, ressaltar? Administração por Qualidade Total, pelo método japonês, do mestre e grande guru Vicente Falcone. Isto para mim é Bíblia. Isso para mim é como eu me comporto, são os princípios que eu sigo e que dão certo. Ótimo. E agora uma outra, certo, referência bibliográfica, outra referência literária, mas agora fora da área técnica. Um livro que você leu lá no passado, um livro que você está lendo, enfim, um livro aí que certamente você leu vários e vários livros na sua vida, mas um que te ocorre aí para deixar aqui registrado. Aí eu vou ter que cometer um pequeno pecadilho. Eu tenho um hobby que eu não vou dizer qual é, mas que os chineses descobriram qual é, fuçando o que eu compro na Amazon de livro. Mas eu aconselharia a todos a lerem Homo Sapiens. É um livro que, se fosse escrito na Idade Média, ele seria queimado numa fogueira. É um livro que eu considero iconoclástico para todos os valores que foram colocados aí, e aprendam um pouco da história, sem batom e sem maquiagem. Este é um livro que não deve faltar. É horrível de ler. Se você tiver uma religião, você vai odiar o cara, não deixe de ler. Odeie o cara, mas não deixe de ler. Ótimo, tá aí outra dica do Osler. Para finalizar, a nossa terceira pergunta é: o que tem que ter o profissional de sucesso? Quais são as características, enfim, que tem que, né, ter um profissional de sucesso?
E essa talvez seja um bom recado para a gente dar para a moçada aí, que está, né, se formando, que está buscando seu conhecimento, essa trajetória profissional, e também para os colegas que já estão no mercado há algum tempo. Enfim, como é que você enxerga um profissional de sucesso? Nunca pare de aprender. Nunca. Eu vou aos congressos, e muitos desses congressos, acabei de voltar do CIAV na Venezuela, a única palestra de mercado que houve foi a minha palestra, o resto foi tudo palestra técnica. Eu fiquei da primeira à última palestra técnica, porque com as palestras técnicas eu aprendo muito. Nunca parem de aprender, aprendam a aprender. E se me permitem um conselho, não só para o progresso profissional, mas também para a tua vida particular, siga um princípio que eu aprendi com o engenheiro Antônio Nuno Dias Milícias. Com a verdade me enganas. Se você tiver que enganar alguém, engana essa pessoa com a verdade. Aí, tá aí a dica do Osler. Osler, muitíssimo obrigado. Um prazer enorme ter te entrevistado, ter conversado com você. Eu falei isso no início, né, do episódio, eu tenho uma admiração muito grande por você. Eu não tenho dúvida nenhuma que da sua contribuição, né, para a avicultura brasileira. Você já relatou isso aqui um pouquinho, até nos meandros, nos detalhes, nos bastidores, de como você, né, contribuiu para a nossa avicultura. Mas é isso que você acabou de falar aqui, você é uma pessoa genuína, uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, uma pessoa que gosta de aconselhar as pessoas, uma pessoa... Claro, você tem a sua empresa fazendo os cenários, mas de uma maneira geral, nas suas palestras, sempre você traz um recado, sempre você faz questão de, inclusive, estimular a moçada, você sempre teve esse olhar aí para as pessoas que estão chegando. Eu sou um exemplo disso lá no meu comecinho. Você nunca se furtou a conversar, certo? Enfim, a aconselhar, isso é muito legal. São essas pessoas que fazem a nossa avicultura grande. Aliás, eu falo isso, né? O que faz um setor grande, é claro, tem todos os aspectos técnicos, gerenciais e tal, mas no fundo se resume às pessoas, né? E a avicultura teve a sorte de ter grandes nomes, e entre eles né, a sua figura, o nome do Osler, que sempre contribuiu e muito para a avicultura. Então, muito obrigado, certo? E eu deixo agora as palavras finais para você. Bom, eu queria te agradecer aí pelo convite, Café. Eu tive um reconhecimento pela BPA, através de uma pessoa que eu admiro muito, que era o presidente na ocasião, o Francisco Turra, e devo dizer que o sucessor está fazendo um belíssimo trabalho, extraordinário trabalho pela nossa BPA. Ele me deu um reconhecimento com o título de embaixador da avicultura. Isso me tocou muito. Foi a única homenagem e reconhecimento que eu tive. Foi esse. A segunda coisa, eu estou propondo agora, nas conferências que eu tenho feito na América Latina, não sei se eu devo dizer felizmente ou infelizmente, 80% do faturamento da minha empresa é no exterior. Eu acho que ninguém é profeta na sua própria terra, né? Mas na América Latina eu tenho dado a ideia, e eu deixo essa ideia aqui para vocês, de formar uma incubadora, um incubatório de águias. Muitíssimo obrigado, Osler. Pessoal, a todos que nos acompanharam, certo? Esperamos vocês nos próximos episódios, e muito obrigado e valeu. Obrigado, Osler. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.